Boa tarde, queridos irmãos. Conforme havia prometido, entre as quartas e as sextas-feiras, quando nas quartas falamos sobre a mediunidade e as sextas-feiras agora sobre o Evangelho, eu tinha dito que eu iria fazer, nesses interregnos, algumas palestras breves sobre o Natal. E hoje eu me lembrei de Simão Pedro. E me lembrei de uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, publicado em Antologia Mediúnica de Natal. O Irmão X, para quem não conhece, era Humberto de Campos. Mas a família de Humberto de Campos, pelas psicografias de Chico Xavier, entraram contra ele na justiça, na década de 50. E nessa luta, enquanto o Irmão X psicografava, no lugar de Humberto de Campos, saiu essa antologia do Natal, o Natal do Apóstolo, ele falando sobre Pedro. E eu vou então fazer uma síntese aqui agora, porque o Natal é extraordinariamente a festa de Jesus, do aniversariante do mês. E o Irmão X começa dizendo assim: quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se da turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inconsequentes, inconscientes. Irmãos do Evangelho laudeavam-no, tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos, qual se visse um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho do inesperado triunfo. E até soldados da escolta, soldados romanos, recordando vários companheiros de Simão transfigurara, ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se deles com veneração e carinho, mesmo os seus carrascos. Apenas um dos pretorianos, de nome Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de referência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios, dizendo assim: para diante, velho impudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou seu fim. Simão Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso, meus irmãos. No imo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre.
Escalando a colina, via tão longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre, espreguiçando ao sol o casario imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação a Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranho mecanismo da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romanceiras de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava em ondas calmas. Reconstituía, enlevado às pregações do divino amigo, e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio lhe entregara ao coração. Atingido o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram. E como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que lhe apressavam os pés e mãos ao lenho que se lhe erguia de improviso. Não vamos nos esquecer que ele disse que era injusto ser crucificado de cabeça para cima como Jesus, que ele não merecia isso. Ele quis ficar de cabeça para baixo. Ao derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados, detido, porém, na ânsia do repouso. Pedro não via que o tempo se escoava sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em oração e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo a morte tardava. Aniceto, entretanto, aquele que o achincalhava, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue esguiçava, mas sem qualquer reação rendeu-se a invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por pouco tempo, poucos momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, vejam o que eu disse, o ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico ao pé dos próprios despojos e, alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, já fora do seu corpo, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, meus irmãos, e decorrido alguns instantes de assombro, já desencarnado em seu corpo espiritual, viu Jesus a 2 passos a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Que despedo nesta hora já desencarnado!
já fora do grilhão da carne. Mestre, exclamou, inclinando-se para beijar a mão que lhe pisava. O Messias, o chão que lhe pisava. O Messias, redivivo, tomou-os nos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. É isso que ocorre conosco quando desencarnamos e vamos até Jesus e somos recebidos pela espiritualidade maior. Quando o mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação, que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excessas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. E Pedro então indaga, ainda agora, já como corpo espiritual, a Jesus: Senhor, onde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe escuro recanto da vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar, disse Jesus. Vou repetir. Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Palavras de Jesus a Pedro no seu desencarne. Então o Senhor, Pedro retruca: eu também. E como outrora, demandaram juntos, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos, meus irmãos. Simão Pedro, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nesse ínterim, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado e enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era o Aniceto, o que lhe chegou a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava, qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que a amargava e pedia-lhe perdão mentalmente, como eu tenho falado sempre. O antigo pescador, mesmo tendo sido achincalhado, crucificado de cabeça para baixo por Aniceto, depois de oscular-lhes a fronte suarenta, beijou a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhes as mãos, como eu venho dizendo, e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e inatingíveis, o menino despertou, o filho de Aniceto, lustro e refeito, enlaçando-se ao pai a afeição de ave assustada que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas.
de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começou nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou, como vai continuar para cada um de nós, missionários, quando desencarnarmos. Foi o Natal de Simão Pedro. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nesse mês de seu aniversário, não importa a data que nasceu. Elevemos nosso pensamento a Deus e libertem esse Cristo imenso que temos dentro de cada um de nós. Amém. Muito obrigado.